FMI emite alerta de colapso do dólar americano. No início deste mês, a Federal Reserve Bank de Nova York publicou um relatório que descreve narrativas em torno do declínio das participações em dólar das reservas oficiais e o aumento das reservas em ouros pelos bancos centrais. Nota de dólar com bandagem após ser rasgada. O Bitcoin está sendo visto cada vez mais como uma reserva de valor por instituições ao redor do mundo, com a moeda digital valorizando mais de 160% em um ano. Enquanto isso, o Banco Central dos Estados Unidos, Fed, fez uma admissão discreta de que o ouro está começando a substituir o dólar americano como principal ativo de reserva. O Fundo Monetário Internacional, FMI, também emitiu um alerta sobre o declínio surpreendente da participação do dólar nas reservas estrangeiras alocadas pelos bancos centrais de governo ao redor do mundo. Os economistas do FMI, Serkan Narpi, Barrai e Shankre e Shima Simpson Bell, destacaram que a diminuição do papel do dólar ao longo das últimas 2 décadas não foi acompanhada por um aumento correspondente das participações das outras principais moedas, mas o euro e o iene e a libra esterlina. Em vez disso, houve um crescimento das participações em moedas de reserva não tradicionais como o dólar australiano, o dólar canadense, o renminbi chinês, o won sul-coreano, o dólar de Singapura e várias moedas nórdicas. Ilusão furtiva. O texto do FMI aborda que, embora o dólar continue a ser a principal moeda de reserva global, o aumento das reservas em moedas não tradicionais, sem mencionar o Bitcoin e as criptomoedas, o FMI diz que as novas tecnologias financeiras digitais são as principais causas dessa mudança. Persistência ao dólar. Apesar da força recente do dólar, sua participação nas reservas globais de moeda está diminuindo gradualmente. Esse declínio não tem sido acompanhado por um aumento significativo nas ações de outras grandes moedas como o euro, iene, libra e esterlina, crescimento de moedas não tradicionais, aumento das reservas em moedas não tradicionais devido à diversificação, retorno relativamente atraente à facilidade de compra, venda e manutenção proporcionadas por novas tecnologias financeiras digitais, impacto das flutuações cambiais. As flutuações das taxas de câmbio podem influenciar a composição das reservas do Banco Central, reforçando tendência geral de diversificação. Exceção chinesa. Embora o renminbi tenha ganhado espaço, a internacionalização mostra sinal de estagnação, com uma leve redução em sua participação nas reservas de 2022, mesmo ajustando para a mudança da taxa de câmbio. Diversificação ampla. A diversificação para moedas não tradicionais é um movimento amplo e não apenas concentrado em algumas grandes detentoras de reserva. Impacto das ações financeiras. Sanções financeiras podem levar os bancos centrais a mudar suas reservas para evitar o risco de congelamento, favorecendo o ouro, embora a participação do ouro nas reservas ainda seja baixa historicamente. No início deste mês, o Federal Reserve Bank de Nova York publicou um relatório que descreve as narrativas em torno do declínio das participações em dólares das reservas oficiais e o aumento das reservas em ouro pelos bancos centrais. O relatório afirma que essa tendência tem sido inapropriadamente generalizada para além das ações de um pequeno grupo de países. Apesar disso, alguns comentaristas discordam da avaliação do Fed de Nova York. Balaji Srivastava, investidor em tecnologia e diretor de tecnologia da Coinbase, disse em uma postagem no X que o Fed reconhece que alguns países estão migrando para o ouro, representando um total de 3 bilhões de pessoas, e que o mundo está se afastando dos dólares em direção ao ouro.
Bitcoin será a nova reserva global dos bancos centrais. Chamate Palihapitiya, ex-bilionário e co-apresentador ao podcast All-in, acredita que o Bitcoin poderia substituir completamente o ouro à medida que mais países adotem a criptomoeda, potencialmente empurrando sua capitalização de mercado para os 15,7 trilhões de dólares, equivalente ao do ouro. A possibilidade do Bitcoin se tornar uma moeda de reserva central é um tópico que desperta diversas opiniões entre políticos, especialistas e influentes. Figuras como Rohit Sharma, estrategista global chefe de Morgan Stanley, acredita que o Bitcoin poderia eventualmente substituir o dólar como moeda de reserva global. Sharma aponta o temor de desvalorização das moedas lideradas pelo Federal Reserve dos Estados Unidos como um catalisador para essa mudança. O senador Rand Paul também sugeriu que o Bitcoin poderia se tornar a moeda de reserva mundial caso a confiança dos governos continue a diminuir, destacando a independência e a descentralização dos bitcoins como fatores facilitadores dessa transição. Os bancos centrais estão acumulando ouro de forma massiva desde 2022, depois dos Estados Unidos terem imposto sanções à Rússia, membro dos BRICS, por invadir a Ucrânia. De acordo com o relatório recente da HSBC, a acumulação de ouro pelos BRICS não terá impacto nas perspectivas do dólar americano. O documento afirma que o dólar americano continuará sendo uma moeda dominante por pelo menos mais 20 anos. Não acreditamos que haverá qualquer perda de soberania para o dólar americano que diz respeito à moeda de reserva mundial durante os próximos 10, 20 anos, tanto quanto podemos ver por razões que levariam todo um programa. Você e eu poderíamos conversar sobre isso, disse.